Olá, pessoal. Vamos iniciar então mais essa web aula. Então, a gente iniciou aí a unidade curricular de automação de processos industriais, ok? Então, aí hoje eu vou falar sobre a situação de aprendizagem 1, contexto 1, atividade 1, falar alguns conceitos que vão ser pertinentes para vocês fazerem na situação de aprendizagem, ok? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, essa aqui é a situação de aprendizagem, certo? Então, essa aqui você vai conhecer o José, que recentemente foi contratado como mecânico pela empresa Máquina. Bom, a Máquina é uma empresa do ramo de usinagem de peças mecânicas que atende diversos tipos de indústrias em todo o mundo. Ela está no mercado de peças há mais de 10 anos e precisa fazer uma modificação em sua linha de produção para atender uma nova exigência de sua gerência geral. Essa automação será desenvolvida primeiramente como teste em sua principal linha de produção, pois daqui para frente a Máquina terá que colocar seu emblema em todas as peças, divulgando sua marca por todo o globo terrestre. José foi indicado para criar o projeto, por possuir uma vasta experiência nesta realização. Bom, José ficou muito feliz com a proposta recebida. Ao chegar na Máquina, foi orientado a conversar com o engenheiro João para um entendimento melhor do projeto. Ele trouxe a planta que demonstra como ficará o projeto depois de pronto. João evidenciou a José que a empresa, além de necessitar de uma nova automação com válvulas e cilindros, também necessita que a logomarca seja estampada em todas as suas peças. José solicitou a João uma visita ao local, onde seria implantada a automação proposta, e logo os dois se dirigiram para lá, a fim de fazer uma análise prévia do que seria feito. Além de João mostrar o lugar a José, explicou também como seria o seu funcionamento, e o apresentou ao operador Sebastião, que será responsável pelo acionamento de tudo quando já estiver instalado. Então, aqui tem um processo, né, pessoal, de modificação, e aqui, depois da modificação, ou seja, tem um cilindro, um seguro e o outro carimba a peça com logomarca, né? Então, como havia prazo para entrega, José tratou logo de sentar-se com o Sebastião para o entendimento do processo de uma forma geral, que ele precisará atender no projeto. Sebastião informou que a parada da peça se daria mediante o acionamento de um botão. O restante seria feito de forma automática. O engenheiro João aproveitou para informar que seria necessário enviar a José uma lista especificando alguns equipamentos hidráulicos que seriam utilizados para o desenvolvimento do projeto e estabeleceu um prazo para a entrega do projeto. Na lista constará a simbologia dos equipamentos necessários e suas quantidades. Então, assim, José começou então a dar partida no projeto. Então, aqui eu tenho os símbolos, né, para o levantamento da lista de materiais, que é esse daqui, ó, está em anexo. Só ver se eu consigo abrir ele aqui, pessoal. Aqui não vai ter, mas aqui não precisa, pessoal. Eu vou mostrar para vocês onde tem aqui. No caso, é aqui, ó. Formação de processos industriais, situação de aprendizagem. Aqui, ó, anexo da SAP 1, que é esse daqui, ó. O símbolo é esse daqui. Ok? Esse aqui é o símbolo. Bom, continuando, né? Então, desde o início da produção de novas peças, foi implementado pela gerência da empresa que as mesmas terão que vir com a logomarca da máquina, que antes não era exigido, pois a ideia é aumentar a divulgação do nome da empresa através de seus próprios produtos, visto que ela fornece para vários lugares do mundo. Para colocar a logomarca nas peças, antes é necessário que José realize o levantamento de todas as peças necessárias para a realização do seu trabalho, pois o engenheiro João precisa fazer o orçamento correto para a compra dos materiais. Bom, pessoal, então hoje a gente vai ver alguns tópicos, né, que hoje, por exemplo, nós vamos ficar falando sobre só a introdução à hidráulica industrial, ou seja, a gente vai falar sobre os fundamentos físicos da hidráulica, pressão e vasa, ok? E na próxima aula a gente fala sobre a função e constituição dos elementos hidráulicos, ok? Então vamos lá. Bom, então hoje, né, pessoal, é difícil a gente imaginar aí como seria o mundo sem hidráulica, né? Porque ela é presente em todas as nossas vidas, né? E essa existência dela facilita as nossas tarefas, né? Como a gente executa dentro de casa. Por exemplo, tem um sistema hidráulico de esgoto, de água potável, né? E hidráulica a gente entende, então, como todo fluido, um líquido fluido dentro de uma tubulação, né? Então, isso é hidráulica. É um fluido sobre um duto, flui dentro de um duto, né?
Então, quando a gente fala de hidráulica no âmbito industrial, né, então ao invés de utilizar água, né, como é em nossas casas, então a gente utiliza algo mais robusto, como óleo, né? Então, sistemas hidráulicos, né, a gente também, como mais no dia a dia, que não está na indústria, são os maquinários pesados, né? Tipo as pás hidráulicas, né? As patrolas, né? As máquinas de asfalto ali, né? Então, todos aqueles maquinários pesados utilizam hidráulica, porque é como se fosse muita força, por exemplo, de vários braços humanos para fazer uma determinada força, um determinado movimento. Bom, então, como tudo funciona, né? Então, o fluido por si só, né, pessoal? O fluido ali ele não gera trabalho. Então, a gente precisa de fazer quer dizer, de um meio para deslocar esse fluido para ele gerar trabalho. Então, a gente utiliza a bomba. Então, a bomba ela succiona o fluido e joga ele para determinado lugar, justamente para fazer esse movimento, para ele, então, enviar os cilindros que vai fazer esse trabalho, né? Ou seja, dentro de um circuito hidráulico, a gente vai ter um reservatório de tanque, então o motor vai jogar, então, óleo pressurizado nessas tubulações que vai manipular válvulas que vai manipular cilindros e outros componentes aí daquilo que a gente quer fazer de forma hidráulica. Bom, ah, então, um dos componentes que a gente tem aí, pessoal, a gente vai falar também mais afim, é o cilindro hidráulico. O cilindro ele vai, então, gerar um movimento retilíneo, né? Um movimento linear. Ele vai para frente, vai para trás. Então, ele vai ter uma câmara, uma parte da câmara aqui. Então, por exemplo, a gente tem entrada de fluido aqui e aqui, né? Então, ou seja, se eu entrar num sentido, ele vai fazer um cilindro ir para frente. Se ele entrar nesse outro sentido, então ele vai empurrar o fluido para o outro lado e vai. Então, aqui é o seguinte: então, esse fluido aqui empurra de forma a avançar o cilindro, e o fluido que está aqui, ele tende a voltar. E quando faz o sentido inverso, então, esse fluido vai empurrar o cilindro para recuar, e o outro que está aqui, ele faz o sentido contrário. Então, o fluxo, ele tem como se fosse uma via dupla, né? Ele vai e volta, né? Então, hora ele vai lá para o tanque, hora ele vai para os componentes que ele deve seguir, né? Bom, então, como a gente faz, né, pessoal, para esses cilindros fazer esse movimento? A gente pode fazer isso com utilização de válvulas. O que são essas válvulas? Equipamentos destinados, então, a interferir na direção, pressão e velocidade de um líquido. Ou seja, as válvulas, então, elas determinam direção, pressão, né, e velocidade do líquido. Então, obviamente que cada válvula ali vai ter uma função. Eu vou ter uma válvula direcional, uma válvula para regular pressão e outra para velocidade. Então, utiliza esses três tipos de válvula para fazer esse cilindro, né? E ponto vai provocar então assim esse recuo. Então, além das válvulas direcionais, como eu falei, que ela vai determinar se o cilindro vai avançar, vai ter as válvulas para controlar a pressão, velocidade dentro do sistema hidráulico. E a junção a eletrohidráulica então, vai ser a junção da hidráulica mais a elétrica, que chama-se então eletrohidráulica. O posicionamento dos componentes é feito por força elétrica. Bom, então a gente vê aí, né, pessoal, por exemplo, o macaco hidráulico, né, a gente vê, como você vê, né, como um equipamento pequeno consegue levantar, então, um corpo muito grande, pesado, por exemplo, um carro, né? Então, aí nesse caso, ele vai utilizar os fundamentos da hidráulica, né? Por exemplo, aqui eu faço uma força pequena que eu levanto esse carro, ao invés de eu utilizar um outro equipamento mecânico, que teria que ter uma grande massa, então uma grande alavanca para poder levantar. Simplesmente com a força do óleo, né? Eu faço bombeamento ali, eu ergo meu carro ali com um equipamento relativamente pequeno. A gente vai ver isso aí fisicamente, né? Bom, então o que seria essa pressão e essa força? Então aqui, pessoal, a gente vai ver. Vamos imaginar que você parado com o pé no chão, né? E o seu pé ocupa uma determinada área. O seu peso exerce uma força nessa área. Então a gente deriva daí uma fórmula básica que é pressão é a relação da força dividido pela área, onde P é a pressão, né? Obviamente, e F é a força peso, ou seja, é o peso do seu pé ali naquela área. E a área onde essa força está sendo aplicada. Essa área, então, é a área da planta do seu pé,
ali que vai exercer aquela pressão naquela área. Então, a pressão vai ser, então, a relação entre a força dividida pela área. Então, por exemplo, se você pesa 80 kgf, né, 80 kg-força, se a área que os dois pés juntos ocupam for de 10 centímetros quadrados, então a gente tem pressão igual a força dividido por área, 80 dividido por 10. Então, a gente tem 8 kgf por centímetro quadrado. Portanto, a pressão é de 8. Então, como falei, qual é que é a grandeza? kgf por centímetro quadrado, né? Ou um ATM, que é igual a 1 bar, que é um kgf por centímetro quadrado, que é igual a 14,5 psi, que é a unidade inglesa. Né? ATM é a atmosfera, bar é bário, né? Bar. E transformando isso para PSI, vai ficar 116 PSI. Bom, outro exemplo, pessoal, é o princípio que faz o macaco hidráulico. Então, por exemplo, outro exemplo seria esse mesmo peso de 80 quilos sendo aplicado para uma área de 2 centímetros quadrados. Então, a pressão é 40 kgf por centímetro quadrado. Então, a pressão está diretamente ligada com a força e a área onde essa força é exercida. Ou seja, então, quanto menor a minha área, maior é a pressão. Ou seja, por isso que ali, ó, eu posso colocar uma força pequena, mas se a área for pequena, ali dar uma grande pressão e eu posso levantar. É isso que faz o princípio para levantar o carro. É o princípio da hidráulica. Então, não preciso de um equipamento muito grande para subir o carro. Então, simplesmente eu uso esse sistema hidráulico que funciona aí, similar ao macaco hidráulico. Então, por fazendo esse exemplo, né, se uma pessoa então aplicasse 20 kg força na entrada desse sistema, então qual seria a força F2 para que ele pudesse então erguer essa carga? E observa também, pessoal, que a gente tem áreas de tamanhos diferentes, então isso vai também impactar no valor das forças. Então, utilizando a relação força dividido por área, então a gente calcula a pressão do sistema, ela vai ser necessária, né? Porque como a gente já foi dito aí, através dela e da área, a gente pode saber a força F2, que é o nosso objetivo. Para calcular essa pressão, então, precisamos da força F1 que a pessoa aplicou, caso é de 20 quilos, e o valor da área é 1, pois a força seria aplicada nessa área e dela derivaria, então, a pressão. Então, P1 é igual a F1, que é igual a 20 quilos. Então, nesse caso, pega-se o valor da força e divide pela área. A área 1 é igual a 2 centímetros quadrados. Então, a pressão, né, 20 dividido por 2 vai ser 10 kgf por centímetro quadrado. Então, agora que já temos o valor da pressão, a gente calcula a força F2, usando a seguinte forma. Então, F2 é igual a pressão vezes a área 2. Então, né, F2 vezes 20 vai ser 200 kgf. Então, nesse caso, pessoal, a gente tem uma força de 200 kg-força. Então, a gente pode observar que foi aplicada uma força de 20 kg e ela foi multiplicada 10 vezes, ou seja, apliquei 20 kg de força de um lado, levantei algo de 200 kg, ou seja, 10 vezes mais. Então, isso aí é o princípio da hidráulica. Então, por isso que o macaco hidráulico ele é pequeno, não precisa dele muito grande. Uma simples força ali, ele dá a pressão suficiente para subir o carro. Bom, além da pressão, né, pessoal, a gente também tem a vazão, né? Ele é um outro ponto fundamental para a gente entender como as coisas também acontecem na hidráulica, que a vazão é o fluxo, né? Aquele fluxo do fluido que vai de um ponto ao outro, né? Então a gente entende por vazão aquele fluido que correndo dentro de uma tubulação, ou seja, se a gente tem um líquido correndo, ele vai estar escoando dentro do grupo, do tubo, então a gente tem vazão. Sua fórmula, então, é dada por dois casos. Então, a vazão pode ser dada volume por tempo ou a área vezes a velocidade, né? Então, fazendo um exemplo aí, né, pessoal? Vamos supor que a gente tem um tubo e nele expor um fluido, então há uma vazão de 50 litros por minuto. Então, qual que é o tempo gasto para encher, então, um tanque de 1.000 litros? Então, a gente usa ali essa fórmula, né? Vazão é igual a volume dividido pelo tempo. Então, a gente sabe ali que a vazão é de 50, o volume é de 1.000 litros, então qual que é o tempo? É só isolar o T aqui. Então, eu passo o T no lugar do Q, o Q para o volume para baixo aqui. Então, o tempo é 1.000 dividido por 50, que vai dar 20 minutos para poder encher, então, um tanque de 1.000 litros, supondo essa vazão.
Então, aqui, pessoal, a gente tem um sistema hidráulico, né, com o reservatório, um conjunto motor-bomba e os meus componentes de hidráulica. Então, por exemplo, a gente tem diversos elementos, como o atuador, como eu falei aqui, né, o atuador que possui área de pistão, haste e coroa, a válvula direcional, conjunto motor-bomba, o reservatório, linha de pressão, né, que são as linhas de pressão aqui, e a a linha de pressão, que vai até o cilindro, e a linha de retorno, que volta para o reservatório. Certo? Então, isso aqui são componentes fundamentais. Então, sempre tem que ter a linha de pressão e a linha de retorno. A pneumática, a diferença é que geralmente não tem linha de retorno. Uma vez a gente está lidando com ar, né? Então, a gente pode despachar ele para a atmosfera. O óleo não tem como, né, pessoal? O óleo não posso desperdiçar ele. Então, eu preciso fazer uma linha de retorno. Essa vai ser a diferença básica entre a hidráulica e a pneumática, né? Então, nesse caso aqui, pessoal, como eu faço a correlação entre vazão e pressão? Então, tudo funciona ligando o conjunto motor-bomba. Então, quando a mesma é ligada, então ela vai pegar o óleo do reservatório e vai enviar para a tubulação, para a linha de pressão, até a válvula direcional. E essa válvula, então, ela vai determinar o momento em que o cilindro poderá se movimentar, ou seja, acionei minha válvula direcional aqui, ou seja, ela está apontando que vai aqui para cima e vai, então, avançar o meu cilindro. Então, eu falei, então, quando a gente apertar o botão, o óleo vai sair da bomba, vai passar pela válvula e vai até o cilindro. E quando esse óleo entra no corpo do cilindro, então ele vai, pega a coroa junto com a haste e vai deslocar para frente, produzindo movimento. Aí na hora que retornar a válvula, né? Então ela vai empurrar a válvula para a condição inicial, então o óleo vai fazer o retorno aqui e vai se jogar aqui para essa linha de retorno para o meu reservatório. Então, ou seja, a vazão vai estar no bombeamento do óleo até o cilindro e a pressão vai surgir do peso da carga, né? Ou seja, pois ela vai se opor à vazão do óleo, ou seja, vai ocasionar um movimento do cilindro. Lembrando que o cilindro vai se movimentar. Então, vai ter a vazão que vai jogar até ali no cilindro, e devido a tá no volume contido ali, vai ter uma pressão associada. Obviamente, essas pressões vão ser controladas por válvulas controladoras de vazão e também de pressão, justamente para garantir que não danifique nem minha válvula, nem meu cilindro. Então, a gente tem válvulas aí de segurança, diversas válvulas que vão regular aí pressão e vazão, justamente para não colapsar o meu sistema, né? E nem também a tubulação. Bom, pessoal, então eu vou finalizando aqui por hoje. Hoje, na próxima aula, então, eu falo sobre a função e constituição dos elementos hidráulicos aí, né? Os componentes dos sistemas hidráulicos. A gente vai falar de válvula de segurança, controlador de fluxo, direcionais de retenção, sequência, os atuadores. Por hoje aqui é só, ok, pessoal? E depois eu abordo a situação de aprendizagem. Vou desejar então a todos aí uma boa noite, ok? Então, todos com Deus e até a próxima.